Verdade, o Haddad disse que o plano de ajuste fiscal que foi anunciado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é bastante inspirado nas medidas que vêm sendo adotadas pela pasta dele. O pacote do governador prevê medidas para cortar gastos, reduzir benefícios fiscais, além de um plano de concessões e privatizações. O Haddad fala o seguinte: 80% do plano é redução do gasto tributário e redução do juro da dívida de São Paulo, que é o trabalho que estamos fazendo. Oi? Concorda, Segré? Oi? Não, oi. Que dia é hoje? 31 de maio ou 1º de abril? Não concordo em absolutamente nada. Se tivesse assim, os indicadores de dívida em relação ao crescimento, 0,99 cresceu a dívida somente no mês de abril. Mais de 1 trilhão, temos a mesma déficit nominal que na pandemia, sem pandemia. Não. Eu acho que o ministro Haddad, ele fala com ele e ele entende que isso seria uma perfeita política fiscal, monetária, de contenção de despesas, isso que ele deveria fazer mesmo. E talvez ele saiba que tem que fazer isso. Mas daí a dizer que o governo do estado de São Paulo está fazendo isso por causa do modelo, que modelo? O governo nacional gasta muito e gasta mal. E gasta cada vez mais. E não adianta arrecadar, porque sempre que arrecadar ele vai gastar. Não, me parece mais uma expressão de desejo que uma questão concreta. De jeito nenhum. Concorda com o Segré, Piperno? Não. Veja, o Por que não? Vai lá. Porque o governo de São Paulo anunciou um pacote de intenções. Tá? Mas veja, Segré, o que provavelmente, eu acho que a referência do ministro não é no arcabouço desse pacote, mas sim no volume que anunciaram aí. E para que esse pacote anunciado pelo governador tenha êxito, vai precisar concluir a negociação das dívidas com o governo federal. Porque é lá Qual é o exemplo? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que não adianta o governador anunciar que vai economizar não sei quanto se não fechar essa negociação da dívida, porque a parte do leão dessa economia está lá. Agora, o governador também precisa explicar o seguinte, se o Nelson pode ajudar a gente mais uma vez. Na semana passada foi anunciado, por exemplo, mais uma série de penduricalhos para os promotores, né? Que agora vão ter mais 7 dias de descanso no mês, e esse descanso pode ser remunerado, aumentando os salários deles. Quer dizer, no momento em que a gente critica todo dia PEC do quinquênio, essas vantagens todas que a elite do funcionalismo tem, o governador também anuncia isso. Agora, isso não é um bom exemplo? Claro que não é. Então, mas aonde que está o exemplo que o governo do estado faz, tomando como base a proposta do governo nacional? Que se de um lado anuncia que vamos cortar despesas, do outro anuncia esse tipo de vantagem para um pedaço do funcionalismo, exatamente para elite. Então, aí sim está equiparando com o governo nacional, gastando mais. Não, aí que está o negócio. O governo federal não apoiou a PEC do quinquênio, né? Que ainda bem. Mais ou menos parecido com isso. Agora, eu acho que está correto, por exemplo, se ele colocar em prática, eu acho que está muito correta a questão de rever benefícios fiscais. Aí eu estou muito de acordo com ele. Tá, mas desculpa, mas aonde que... Piperno, só me desculpa, eu não consigo, talvez, não digo que você não esteja certo. Me dá um exemplo de que o Haddad, o governo nacional, está indo questionando subsídios de algum segmento. Você se refere à desoneração? É isso? Não. Eu acho que a desoneração é algo, já disse que eu apoio aquela ideia do governo lá atrás de não estender isso, mas também perdeu e agora estão negociando esse meio termo. Mas eu apoiava isso. Tá, mas qual é outro exemplo do governo nacional que esteja sendo tomado como um exemplo para o governo do estado? Que diminuição de despesa? Qual é a privatização? Não. Que citou? Não, sim. Ele anuncia que vamos fazer concessões e, por incrível que pareça, por mais que muita gente desconheça isso, o governo federal fez e está fazendo algumas, principalmente de rodovias. Tá, e também... Qual privatização? Não. Ele menciona concessão e privatização. Não sei se você leu correto? Não, a proposta do governo de São Paulo tem concessões e privatizações. E talvez as privatizações entrem nos 20%, no qual o ministro da Fazenda diz que não é parecido. Ele fala que 80% da proposta de São Paulo
é parecida com a proposta federal. Então, talvez a privatização fique nos 20%. Não parecido. Pois é, concessões o governo federal fez. Fala, Nelson. Assim, eu não tenho muito conhecimento sobre esses últimos ajustes aí, se são parecidos ou não, viu, Ossini? Mas eu sei o seguinte, que se tem alguém para se inspirar aí, deveria ser o governo federal se inspirar na política fiscal de São Paulo. Porque aqui a gente tem superávit há muito tempo, há muitos anos, não é nem dessa gestão do Tarcísio, as anteriores também. E olha que eu não sou, assim, um grande entusiasta das últimas gestões no governo do estado de São Paulo, mas aqui dá lucro, vamos pensar assim, né? Aqui sobra dinheiro para investir no estado. Lá no governo federal a gente está com déficit, com meta fiscal zero que não vai ser alcançada, enfim. Então, assim, se tem alguma inspiração para existir nessa relação entre governo federal e governo do estado de São Paulo, que seja o governo federal se inspirando na política fiscal de São Paulo, porque aqui tem superávit e lá está longe de ter. Fala, Jackson. De certa forma, o que o Haddad está dizendo aí é que o governo Tarcísio está fazendo aquilo que ele gostaria de fazer. E ele não vai conseguir fazer. Então, eu aceito o convite do ministro Haddad. Se o Tarcísio for candidato a presidente da República, eu voto no Tarcísio, a convite do Haddad. Por quê? O que o Haddad está dizendo? Ele está fazendo... de fato, de novo essa velha história. O Haddad está dizendo que São Paulo está fazendo aquilo que ele pensa ou que ele gostaria. Mas ele não vai fazer nunca, porque não é ele que está no comando. Existe um ditado no interior de Minas que diz o seguinte: quem está na garupa não segura a rédea. Ponto. E aí, ele está na garupa, cara. Ele está na garupa de um governo de esquerda que não tem nenhum alinhamento com o que o Tarcísio está fazendo. Ponto final, é pau. E Perno? Não, eu insisto, não tem nenhum alinhamento nenhum, até porque o êxito desses ajustes vão passar pela renegociação com o governo federal. Se não for fechado isso, não vai ter êxito. Quer dizer, vai cortar a mulher do cafezinho, ponto, não vai mexer muito mais que isso. Acabei de dizer que, inclusive, estão anunciando aí aumento para promotores aqui de São Paulo. Mais novos penduricários, como se já não tivesse tantos assim. Fala, Segré. Eu continuo não entendendo a fala do Haddad. Se tivermos oportunidade de mencionar por que o Haddad está dizendo que o governo do estado de São Paulo está imitando as ações do governo federal, mesmo que no 80%, eu não vejo nenhum parecido. Cortar despesa, mesmo que na tentativa, não é um atributo do governo nacional. Fazer privatizações de jeito nenhum, ao contrário, está na vereda, na calçada do outro lado. E a busca do superávit fiscal não é uma pauta que esse governo nacional esteja procurando. Então, não vejo nenhum relacionamento. E sim concordo que é um contraponto. O resultado do governo do estado de São Paulo vai servir para mostrar como seria uma administração responsável do recurso fiscal, que não é o que temos no governo nacional. Arremate, Jackson. O Haddad perdeu a eleição em São Paulo, irmão. Ele perdeu a eleição em São Paulo porque não pensa como o Tarcísio. Isso é suficiente. Bom, eu quero